Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar a vocês a executar a parte de cima do biquíni shorts. Vou procurar explicar de uma maneira bem simples, detalhada, passo a passo, para que todos possam entender. E desde já eu peço a todos, se gostarem da videoaula de hoje, cliquem aí no canal em gostei, compartilhem este vídeo nas redes sociais com seus amigos, familiares, com quem vocês quiserem, tá pessoal? O importante é que vocês compartilhem e divulguem a minha videoaula e desde já eu agradeço. Deixe seu comentário abaixo dizendo o que vocês acharam do vídeo, se gostaram, se tem alguma coisa que eu possa melhorar e será um prazer eu responder a todos, ok? E você que está chegando aqui agora e não conhecia o meu canal, se gostar, se inscreva e não esquece de clicar no sininho para ativar as notificações. Ok? Bom, vamos dar início à nossa videoaula de hoje. Os materiais que iremos utilizar nesta videoaula de hoje vai ser o fio Anne, na cor verde, de numeração 5203, o tex é 295 e aqui pede a numeração da agulha de crochê de 1,75 milímetros. No caso, nesta videoaula eu vou utilizar a de 2 milímetros, por causa da tensão do meu ponto, mas vocês usem a numeração que mais se adequa à tensão do ponto de vocês, ok? Então, iremos utilizar também alfinetes para marcação, uma caneta retroprojetora, na cor da preferência de vocês, no caso aqui eu vou utilizar a preta, uma tesoura, uma agulha de tapeçaria para arremates, um perfurador, para furar nas marcações do bojo e, é claro, vamos utilizar um par de bojos também. No caso aqui, eu já cortei a ponta, deixei arredondada para poder iniciarmos a parte de cima do nosso biquíni shorts. Bom, pessoal, dando início à nossa aula, aqui nós vamos pegar o bojo, vamos fazer as marcações com a caneta retroprojetora de uma ponta a outra, na medida mais ou menos de 1 centímetro. Não precisa ser exato, tá? Contanto que dê certo desde o início até o final de cada ponta. E aqui a distância para o meio do bojo, mais ou menos 1 centímetro também, tá? E para perfurar, eu vou estar utilizando o meu perfurador. Vocês utilizem a marca que vocês tiverem aí, tá? Ou vocês podem também estar utilizando uma agulha de tapeçaria, aquecendo a ponta e perfurando no bojo. Dá certo, tá, pessoal? Ou também um prego galvanizado na espessura que vocês forem usar a agulha. Ou seja, tem que ser do mesmo tamanho, mais ou menos. Ok? Agora, para perfurar, vocês vão estar colocando a parte aqui de cima sobre onde for marcado com a caneta. Vão segurar agora aqui com as duas mãos e perfurar desta forma, tá? Perfurando, ela vai ficar uma parte aqui dentro, mas não tem problema. Se vocês quiserem tirar, vocês podem tirar, mas já é o bastante para introduzir a agulha aqui e a parte vai sair do outro lado. Não tem problema algum. Eu vou terminar de perfurar toda essa parte do meu bojo, finalizando, eu retorno com vocês. Terminei de perfurar todas as marcações nos 3 lados, como vocês podem ver, e agora nós vamos iniciar trabalhando no bojo. Vou pegar o meu fio desta forma e vou aqui em qualquer furo do bojo. No caso aqui eu vou pegar em cima, vou passar o fio de trás para a frente, desta forma. E vou prender aqui em cima. Aqui temos um ponto baixo alongado. Vou fazer mais 3, totalizando 4. Então, eu tenho um ponto baixo alongado, 2, 3, 4.
sem subir nenhuma correntinha, eu vou passar para o outro furo, vou introduzir a agulha, trazer o fio aqui na frente e vou prender. E vou trabalhar fora esse mais 3 pontos baixos alongados, fazendo um total de 4 pontos baixos. 2, 3, 4. Vou pro próximo, um ponto baixo alongado, 2, 3, 4. E vou trabalhar desta forma por toda a volta do bojo, nos 3 lados, até chegar aqui no final, aonde eu vou arrematar com um ponto baixíssimo, cortar o fio e vou arrematar escondendo ele aqui atrás, tá? Bom, eu vou finalizar esta parte e terminando eu retorno com vocês. Aqui finalizei o contorno em toda a volta do bojo, como vocês podem ver, tanto do lado de cima como na parte de baixo, ficando pronto essa parte. Agora, nós vamos iniciar a parte que vai sobre o bojo. Eu vou pegar o fio, nós vamos iniciar com 18 correntinhas. Vou colocar aqui uma argolinha na agulha e vou iniciar trabalhando 18 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Finalizei aqui as 18 correntinhas, agora vou laçar o fio, vou contar desde a agulha, uma correntinha, 2, 3, na quarta vou introduzir a agulha e vou fazer aqui um ponto alto. E vamos trabalhar na sequência um ponto alto na direção de cada correntinha de base. Aqui finalizei os meus pontos altos, fazendo um total de 16 pontos altos. Agora, aqui nessa última correntinha, onde fizemos o último ponto alto, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, fazendo um total de 3 pontos altos. Então, vou fazer um ponto alto, 2. Vou fazer uma correntinha de separação. Vou laçar o fio e nesta mesma correntinha vou trabalhar mais 3 pontos altos. Um ponto alto, 2, 3. Vejam que eu fiquei com 3 pontos altos deste lado, uma correntinha de separação, mais 3 pontos altos. Aqui, este último ponto alto, eu vou contar como meu primeiro ponto alto aqui da lateral. E vou trabalhar até chegar aqui no final. Vão dar um total de 16 pontos altos. Então, dando continuidade, vou fazer um ponto alto na direção de cada ponto de base. Finalizei aqui os meus pontos altos, nós ficamos deste lado com 18 pontos altos e do outro lado também, separado por uma correntinha. Aqui nessa carreira eu já trabalhei escondendo o fio atrás e já cortei, para não aparecer. Vou subir agora 1, 2, 3 correntinhas, para dar a altura de um ponto alto. Vou virar do outro lado. Notem que nós temos um ponto alto na direção do primeiro ponto de base. Vou trabalhar na sequência um ponto alto na direção de cada ponto da carreira de base até chegar no último ponto aqui antes da correntinha de separação, ou seja, bem aqui. Finalizei aqui os meus pontos altos, lembrando que na carreira de base tínhamos 18 pontos altos, então aqui fizemos 18 pontos altos também. Agora, na alça de uma correntinha, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Um ponto alto,
2. Vamos subir uma correntinha de separação e no mesmo lugar aqui na mesma alça, vamos trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. E vamos seguir trabalhando um ponto alto na direção de cada ponto alto de base, ou seja, vamos trabalhar mais 18 pontos altos. Finalizei aqui a carreira de pontos altos, lembrando que tínhamos 18 pontos altos, aumentamos 2 pontos altos, então ficamos com 20, tanto deste lado da parte de baixo como na parte de cima. Agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça e vou continuar trabalhando ponto sobre ponto. Então, fiz um ponto alto no primeiro, vou no segundo, faço outro ponto alto. E vou trabalhar um ponto alto acima de cada ponto de base, até chegar no último ponto alto antes da alça de uma correntinha. Cheguei aqui na alça de uma correntinha, vou trabalhar 2 pontos altos e vou ficar com um total de 22 pontos altos deste lado. Vou subir uma correntinha e vou trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, na mesma alça. E agora, vou trabalhar meus 20 pontos baixos até chegar aqui na ponta. Finalizei aqui a minha carreira de pontos altos, trabalhei 22 pontos altos aqui também, tanto embaixo como em cima. Agora, vou subir 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. Vou virar a minha peça do outro lado. Temos um ponto acima do primeiro ponto de base e vou trabalhar pontos altos, um acima de cada um, até chegar do outro lado, aonde nós temos a alça de uma correntinha. Finalizei aqui os meus 22 pontos altos, vou trabalhar mais 2 aqui na alça e vou ficar com 24 pontos altos. Vou subir agora uma correntinha de separação, vou trabalhar mais 2 pontos altos aqui na alça. E depois, vou seguir trabalhando mais 22 pontos altos até chegar aqui no último ponto da carreira. Com os 2 aqui, vão ficar 24 também. Essa aqui é a 4ª carreira que eu estou finalizando. Fora essas daqui, eu vou trabalhar mais 5, fazendo um total de 9 carreiras. Finalizando, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui finalizei as 5 carreiras que faltavam, com as 4 que já tínhamos feito, ficou um total de 9 carreiras. Lembrando que na 4ª carreira, nós trabalhamos 22 pontos altos e aumentamos 2 pontos altos na alça, ficando com 24. Na 5ª, nós vamos ficar com 26, na 6ª, nós vamos ficar com 28, na 7ª com 30, na 8ª com 32 e na 9ª com 34 pontos altos. Já alfinetei aqui nas laterais e nós vamos iniciar agora prendendo com pontos baixos em volta dos 3 lados. Eu vou tirar este alfinete aqui, vou pegar a agulha e vou iniciar aqui da ponta. Vou introduzir a agulha, vou prender aqui com um ponto baixo. E vou seguir com pontos baixos toda a volta da minha peça até chegar no início, onde nós prendemos o primeiro ponto baixo. Então, eu vou trabalhar com pontos baixos até chegar no início. Finalizando, eu retorno com vocês. Cheguei aqui no final da carreira, vou aqui no primeiro ponto baixo onde eu iniciei. E aqui vou arrematar com um ponto baixíssimo. Vou subir uma correntinha e no mesmo ponto de base, vou prender com um ponto baixo. Vou subir agora 1, 2 correntinhas. Pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo.
subo uma, duas correntinhas novamente, pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntinhas, pulo um ponto de base, vou no próximo, faço um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma até chegar aqui do outro lado. Finalizando, eu retorno com vocês. Cheguei aqui do outro lado, terminei as minhas alças de duas correntinhas, presas com pontos baixos, e aqui nós vamos iniciar o acabamento nas laterais. Aqui eu vou subir duas correntinhas com um ponto baixo, eu conto 3, então eu tenho aqui um ponto alto. Vou fazer mais 2 no mesmo ponto de base. E em seguida, vou pular 1, 2, no terceiro ponto aqui, vou prender com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas com um ponto baixo, tem um ponto alto. Faço mais 2, totalizando 3 pontos altos, no mesmo ponto de base. Pulo uma, duas, na terceira aqui, prendo com um ponto baixo. Temos um ponto baixo, subo duas correntinhas, para dar a altura de um ponto alto, faço mais 2 pontos altos, totalizando 3 pontos altos. Pulo 1, 2, no terceiro, prendo com um ponto baixo. Eu vou trabalhar desta forma até chegar aqui na parte de cima. Finalizando, eu retorno com vocês. Chegando aqui na parte de cima, nós vamos trabalhar agora a alça. Nós vamos subir 120 correntinhas. Então, eu vou iniciar uma correntinha, duas, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as minhas 120 correntinhas e agora nós vamos iniciar trabalhando pontos baixos na direção de cada correntinha de base. Então, aqui eu vou pular uma correntinha, vou iniciar na segunda. Vou fazer aqui um ponto baixo e vou seguir com pontos baixos, trabalhando em cada correntinha de base, tomando cuidado para não perder nenhuma correntinha. Finalizei aqui a minha alça, trabalhei um ponto baixo em cada correntinha de base. E agora, nós vamos finalizar com um ponto baixo no mesmo ponto de base aonde nós iniciamos as correntinhas. Então, vou prender aqui com um ponto baixo. Vou subir duas correntinhas, com um ponto baixo tem um ponto alto. E vou trabalhar mais 2, totalizando 3 pontos altos. Em seguida, vou pular 2 pontos de base, no próximo, ou seja, no terceiro, faço um ponto baixo. Subo duas correntinhas, com um ponto baixo, tenho um ponto alto, e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3. Em seguida, pulo 2 pontos de base, vou no próximo, prendo com um ponto baixo. Subo duas correntinhas, tenho um ponto alto, faço aqui mais 2 pontos altos, totalizando 3. Em seguida, pulo 2 pontos de base, vou aqui no próximo, prendo com um ponto baixo. E vou trabalhar desta forma, até chegar aqui no início, aonde nós fizemos as alças de duas correntinhas. Finalizando aqui com um ponto baixíssimo, vou cortar o fio e vou arrematar e esconder. E volto com vocês. Então, pessoal, aqui já finalizei todo o acabamento em volta aqui do bojo. Já cheguei aqui no final, já arrematei, cortei o fio e escondi no avesso. Então, a parte da frente fica desta forma e no avesso, olha o acabamento, fica perfeito. Então, eu fiz essa parte e já terminei a outra também. Agora, nós vamos fazer o cordão, que vai aqui abaixo. Nós vamos trabalhar 180 correntinhas. Então, agora, eu já tenho pronta 180 correntinhas.
E nós vamos iniciar trabalhando os pontos baixos. Vou pular uma correntinha de base, vou na próxima correntinha, faço um ponto baixo. Introduzo a agulha na próxima correntinha, outro ponto baixo. Outro ponto baixo na próxima correntinha, e assim vamos trabalhando até finalizar o cordão de correntes. Finalizei aqui o meu cordão, ele ficou mais ou menos com 1,10 m de comprimento. E agora nós vamos iniciar passando nas alças de 2 correntinhas. Eu vou deixar a minha peça aqui de ponta cabeça, nós vamos introduzir aqui a partir da primeira alça de 2 correntinhas. Então, agora eu vou pegar a agulha de tapeçaria, tem que ser uma agulha bem grande, para poder introduzir o cordão. Então, aqui eu vou introduzir o meu cordão. E nós vamos iniciar passando aqui na primeira alça do nosso bojo. Eu vou aqui na primeira alça de 2 correntinhas, de baixo para cima, introduzir o cordão. Vou aqui na próxima alça, de cima para baixo, vou levar lá embaixo o meu cordão e vou ajeitando. Venho aqui no próximo, de cima para, ou melhor, de baixo para cima, e vou ajeitando o cordão. E aqui vou no próximo, de cima para baixo. E nós vamos trabalhar desta forma, passando o cordão, e nós vamos ajeitando, para poder ficar retinho essa parte aqui, para não dar diferença. Eu vou introduzir neste bojo e no outro também. Finalizando, eu retorno com vocês. Bom, pessoal, finalizado a nossa peça, como vocês podem ver, já acabei de introduzir o cordão. Esse modelinho é o básico, é bem simples. Aqui vai ser ajustado de acordo ao corpo da pessoa. E para o tamanho P e o PP, vocês podem estar fazendo cordão com pontos baixos. No tamanho M, eu aconselho a trabalhar com meio pontos altos. Já no G e no GG, façam com pontos altos, para ficar bem firme e dar uma boa sustentação aos seios da pessoa, ok? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula de hoje. E vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.